É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos tratar de vários temas que eu acho que dá até para resumir como um cenário político-criminal. Eu converso agora com Antônio Carlos de Freitas Júnior, que é mestre em Direito Constitucional pela USP. Então, Antônio Carlos, boa noite. Boa noite, uma alegria estar aqui, Denise. Muito obrigado pelo convite. Pois é, vamos tentar falar de vários temas. Nós tivemos ontem as prisões aí do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, do Rio de Janeiro, que seria responsável pela organização e obstrução das investigações do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes e dos irmãos Brazão como mandantes. Isso após a delação do Rony Lessa. Não é? E as investigações andaram exatamente quando passaram para a Polícia Federal. E aí fica toda a discussão até que ponto a delação de Rony Lessa, que é um assassino contratado, elas terão validade na comprovação dos crimes. Muito tempo se passou, foram 6 anos. Tem um problema de se comprovar o contato de celulares, por exemplo, nesse prazo. Como validar todas essas acusações e avançar com as investigações que envolvem as milícias? É uma questão de criminalidade muito maior envolvendo os poderes também, né? Com certeza. De fato, a colaboração somente ela, isolada, não serve de comprovação, de prova num processo penal. Porém, ela inicia um processo de investigação que vai ser aprofundado para a colheita de outras provas. Então, nem nesse processo, nem em nenhum outro, uma delação sozinha, desacompanhada de outros elementos, enseja uma condenação. Agora, com base nisso, muito forte nessa delação, pelos seus detalhes, vai ter todo um processo de investigação, inclusive com uma denúncia. Essas investigações, essa comprovação vai ser feita perante o juiz e há de se ter outros elementos que comprovem o que foi afirmado pelo delator. Agora, como nós vimos há pouco, a Câmara tem de sancionar, confirmar essa prisão de um deputado federal. E há uma discussão também se o processo referente a ele ficaria mesmo com o STF, porque na época ele era vereador e não deputado federal. Como é que fica essa questão de instância para julgar o caso? Olha, primeiro sobre a competência, o que ocorre? Embora na época do assassinato da vereadora Marielle ele fosse vereador também, a grande investigação é sobre obstrução da justiça, sobre terem prejudicado, de alguma maneira, o processo investigatório. E, nesse momento, ele já era, então, deputado federal. Então, embora o crime de homicídio, especificamente, da ex-vereadora Marielle, ele ainda ser vereador, para a obstrução dessas investigações, ele já era deputado federal e o que se investiga também é se ele utilizou do seu próprio mandato para prejudicar essas investigações. E a Câmara agora vai decidir se ele fica preso ou se ele será solto. Mas é importante esclarecer aos nossos telespectadores que isso não é uma prerrogativa por si só. Isso é porque é uma prisão preventiva, uma prisão processual. Então, para proteger, vamos dizer assim, a Câmara, né, enquanto instituição, a Constituição deu essa imunidade formal em relação à prisão. O que não aconteceria, por exemplo, quando ele for condenado, se ele for condenado a determinado crime. E a Polícia Federal já está investigando há quase um ano, quando assumiu esse caso, saindo da Polícia Civil, que vinha obstruindo, e deve ter outros documentos também, outras comprovações em relação aos envolvidos, né? Embora o crime do homicídio seja antigo, essa obstrução das investigações, ela acontece até esse momento, como foi colocado nas investigações. Então, não haveria de se imaginar que alguém ajudasse a prejudicar uma investigação que não estivesse relacionada ao crime. Então, existe também, não precisa ser comprovado no sentido de estar fotografado, ou ter a gravação da pessoa confessando o determinado crime. Havendo indícios que levem a uma lógica, a uma narrativa verossímil, já é suficiente para uma condenação. O caso de Rony Lessa, ele pode levar a investigações muito mais amplas em relação às milícias, porque caso ele não tivesse sido preso, ele poderia ser um dos comandantes das milícias hoje. Seria esse o caminho meio que natural, entre aspas, dele? A grande questão, mas assim, sobre essas investigações é que não estamos falando de pessoas comuns, estamos falando de políticos, conselheiro do Tribunal de Contas, deputado federal e alguém que participa do aparato policial. Então, isso há de se debater não somente o caso específico do homicídio de Marielle e dessa obstrução, mas há um debate, acho que social, sobre o aprimoramento, o refinamento desse aparato policial que há de proteger a nossa sociedade, não torná-la com medo, torná-la em perigo.
Bom, e nós estamos falando de delação, nós tivemos a delação de Mauro Cid, né, ex-comandante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Na semana passada vazaram áudios dele em que ele falava que a Polícia Federal já tinha uma narrativa, que tudo que ele falava eles confirmavam ou discutiam com ele, dando a entender que ele teria sido forçado a admitir determinadas coisas, a confirmar determinadas informações, tentando talvez repetir aquela narrativa da Lava Jato para a invalidação de vários processos. Como é que a Justiça pode lidar também com esse caso para comprovar a delação? Lembrando que nós temos outros depoimentos, tem vídeos, tem a delação, um depoimento de Marco Antônio Freire Gomes, por exemplo, que era o ex-comandante do Exército, confirmando a questão do minuto do golpe, não é? Como nós falamos no caso da Marielle, a colaboração premiada, a delação por si só não há de provar nada. Então o que o Mauro Cid fez foi uma colaboração. Ele contribuiu para as investigações, mas no decorrer dessa contribuição foram produzidas outras provas que confirmaram os fatos. O grande problema é que a gente está discutindo a raiz da colaboração premiada. Ela tem que ser livre, espontânea, desprovida de qualquer constrangimento. Então, no momento que há alguma dúvida sobre essa liberdade, sobre essa atuação de maneira realmente de contribuir para a investigação, inclusive afastando qualquer ilícito, qualquer comportamento ilícito, isso bota em xeque a delação. O que não necessariamente bota em xeque a investigação, que há de ter outros elementos de prova e os outros instrumentos de investigação, de aprofundamento sobre atos que são, assim, além do próprio comportamento de Mauro Cid. E nessa questão do envolvimento, nós tivemos hoje a divulgação do vídeo do ex-presidente Bolsonaro, que teria ficado 2 dias, né, na Embaixada da Hungria, que é um governo que era amigo dele. Tinha uma proximidade muito grande, inclusive a alegação para ele ter permanecido na Embaixada seria a discussão de questões políticas. Sendo que ele já não é mais presidente do Brasil. Isso foi divulgado pelo New York Times, então uma investigação que veio do exterior, houve essa divulgação das imagens, não é nenhuma uma questão de oposição falando a respeito disso. Como é que fica a situação hoje do ex-presidente em relação às investigações? Há possibilidade de decretação de prisão por conta disso? Olha, o grande problema, um dos elementos importantes para a decretação de uma prisão preventiva é a possibilidade de fuga. E isso não estou falando do ex-presidente Bolsonaro, mas de qualquer pessoa que esteja sendo investigada. Se há algum risco de fuga, que então ameaça a execução da lei penal, o juiz competente pode decretar a prisão preventiva. Então, isso faz parte do processo penal. O que há de se discutir é se pernoitar na embaixada pode parecer ou não que a pessoa esteja procurando uma rota de fuga, procurando na imunidade diplomática um meio de fugir do país, já que era desprovido então de passaporte. Acho questionável a questão de pernoitar, mas há de se trazer outros elementos para justificar isso. Que soa estranho, há de soar estranho esse tipo de afirmação. Mas o fato é que até em que momento que a Procuradoria-Geral da República vai pedir ou não uma decretação de prisão preventiva, quando ela entender que os elementos ou de fuga, ou de ameaça à ordem pública, ou de algum tipo de prejuízo à investigação, vamos dizer assim, tentar combinar com testemunha, combinar com outro acusado, tanto que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de ter comunicação com outros investigados. Então, à medida que ele viola esses cuidados de todo o investigado, não é do investigado X, de tal governo, Y. Você vê nos crimes comuns, essa preocupação é a grande contribuição de todo advogado. Quando você chega com um cliente criminal, você fala, olha, você não fale com testemunha, olha, não faça nenhum movimento que pareça que você vá fugir. Então, o que a gente está falando não é uma coisa específica ou exclusiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a grande contribuição que qualquer advogado dá ao seu cliente no momento que ele está sendo investigado por uma questão criminal. O que gera suspeita é que na embaixada ele poderia ter asilo. Exatamente isso. Criaria um fato político, porque ele não poderia deixar o país porque ele não tinha passaporte de qualquer forma. Mas se criaria um fato político muito sério, que é um problema, acho que inclusive a Justiça leva em conta, o STF, a qualquer punição ou possibilidade de prisão de um ex-presidente, assim como fez com Lula também, não é? Exatamente. A gente pode lembrar que quando havia ameaça de prisão do presidente Lula, alguns conselheiros orientaram ele a ir para embaixadas de governos ligados à esquerda.
Então, vamos assim, essa facilitação de ir para uma embaixada, que é um território protegido pela diplomacia, para buscar uma rota de fuga por meio de um asilo político, isso já aconteceu em filmes, isso é da literatura. Então, não é uma reinvenção da roda. Então, por isso, há de se mostrar alguns indícios preocupantes para quem não quer ver uma decretação de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é uma ação de ficção. Acontece de fato e já temos exemplos. A literatura, às vezes, é repetida pela realidade. É isso, ouvimos o Antônio Carlos de Freitas Júnior, que é mestre em Direito Constitucional pela USP. Agradeço muito a sua presença, uma boa noite. Ótima noite, um prazer estar aqui, muito obrigado. Com vocês.